A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma palavra que se encontra em Daniel, no capítulo 6, no versículos de 1 a 4. Vamos ler a palavra. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dos demais príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Deus por essa palavra. Na verdade, o que levou Daniel à cova dos leões foi a inveja. Daniel era alguém exemplar e fiel ao Senhor. Por isso, o Senhor colocou em Daniel um espírito de excelência, isto é, um espírito de excelência em todas as coisas, nas ciências, no entendimento, na interpretação de sonhos, na explicação de enigmas e dúvidas. E em todos os trabalhos e estudos, Daniel era excelente, porque ele tinha esse espírito, devido à sua fidelidade ao Senhor. Portanto, esses homens ficaram com uma inveja muito grande de Daniel e queriam destruí-lo, com medo que Daniel se destacasse cada vez mais e que o rei o colocasse acima deles. Então, eles resolveram fazer algo contra Daniel. Não encontrando culpa nenhuma em Daniel, eles decidiram afetar Daniel através da lei do seu Deus, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia de joelhos em sua casa. Eles podiam ver pelas janelas da casa de Daniel. Então eles decidiram convencer ao rei e conseguiram fazer uma armadilha, convencer o rei a assinar esse decreto. O rei assinou o decreto e selou. No decreto dizia que todas as pessoas do reino deveriam adorar ao rei, a nenhum outro Deus, apenas ao rei, durante 30 dias. Só que Daniel sabia desse decreto, mas continuou a orar. Continuou indo para sua casa e orando 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que poderia ele ser colocado na cova dos leões. Os homens então denunciaram ao rei Daniel. Disseram o que Daniel estava fazendo e o rei não teve outra saída, apesar de gostar muito de Daniel, o rei mandou Daniel para a cova dos leões. Ali foi colocada uma pedra e selada com o anel do rei. Nesta noite o rei não dormiu, passou a noite em claro, não comeu, porque ele estava abatido por ter que fazer isso, sabendo que estava errado, mas ele teve que fazer porque palavra de rei não volta atrás. O que acontece? Às vezes você pode ser uma pessoa como Daniel, uma pessoa exemplar em todos os sentidos. E isso fazer com que os seus inimigos tenham inveja de você e queiram ser como você, mas não conseguem. Então eles vão armar alguma coisa, porque essas pessoas são usadas pelo inimigo, pelo inferno, porque quando você se destaca, você incomoda o inferno. E quando você incomoda o inferno, o inimigo usa pessoas à sua volta para prejudicar, para destruir você. E então começa uma inveja. Uma inveja do que você é, uma inveja do que você tem, do que você conquistou, uma inveja da sua saúde, inveja até mesmo do seu chamado. E esta é a pior de todas. Porque uma pessoa que tem inveja do chamado de outra, ela conhece a palavra de Deus, ela é um irmão. Por isso que eu digo que é a pior de todas, porque a pessoa que conhece a palavra de Deus jamais poderia ter inveja do chamado de alguém.
Tem pessoas que têm um chamado maravilhoso. Cada um tem um talento. Deus deu um talento para cada um. Nós temos que fazer a obra do Senhor com o talento que o Senhor nos deu. Se é de mestre, pregar. Se é de falar em línguas, de interpretar, de revelações, de cura, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos deu como talento para praticar a obra do Senhor na terra. Mas as pessoas que querem nos destruir são usadas pelo inimigo para nos destruir. Então ocorre essa inveja no trabalho, em casa, em todos os lugares. Pessoas que desejam destruir a sua vida e o que você conquistou. Mas elas não sabem de onde o Senhor o tirou. Às vezes o Senhor tirou você do fundo do poço e trouxe você para Ele. E você então se destacou. Você é um filho de Deus. Você se destacou. E o seu destaque, o seu sucesso está incomodando as outras pessoas, está incomodando o inferno. E tudo eles vão fazer para destruir você. Mas lembre-se, Daniel foi salvo pelos anjos. O Senhor enviou anjos à cova dos leões para fechar a boca dos leões e não permitir que Daniel fosse devorado por eles. O Senhor envia anjos para nos salvar, para nos ajudar. E foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, quando o rei foi até a cova dos leões e mandou quebrar a pedra, chamou por Daniel, achando que Daniel não iria responder porque não estava mais vivo. Só que Daniel respondeu e saiu da cova dos leões, o que alegrou muito ao rei e o fez se vingar de todos aqueles homens que haviam feito essa armadilha para Daniel. Então nós cremos que o Senhor sempre nos dará a mão. O Senhor vai nos salvar da cova dos leões. Mesmo que as pessoas queiram nos destruir, mesmo que as pessoas queiram acabar com a nossa vida, o Senhor vai nos salvar, Ele vai nos cobrir, Ele vai nos proteger, Ele vai nos enviar anjos nas horas mais difíceis, nas aflições terríveis. Tenha fé, confie no Senhor, porque foi dessa forma que Daniel venceu. Daniel estava na Babilônia, longe da sua terra, mas ele não deixou de orar e buscar ao Senhor. 3 vezes ao dia Daniel buscava ao Senhor, orava ao Senhor. Isso fez com que o Senhor ouvisse as suas orações. No momento que Daniel foi jogado na cova dos leões, lá estava o Senhor com seus anjos para proteger Daniel, para salvar a vida de Daniel. E o Senhor virá salvar a sua vida, não importa o que aconteça. Todos os ataques do inimigo, todas as coisas ruins que desejam para você, será jogado por terra, porque o Senhor enviará anjos para te salvar, enviará anjos para te dar a mão, para te proteger, para te guardar. Você só tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que estar sempre com o Senhor, agradecendo e glorificando o nome do Senhor todos os dias. Ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias não sejam maravilhosos, que você não esteja perfeito na sua saúde, glorifique o nome do Senhor. Por cada coisa que acontece, a tudo dai graças, como Paulo diz. A todos os momentos, bons e ruins, dai graças ao Senhor, porque o Senhor está contigo todos os dias da sua vida. E é por isso que eu deixo essa palavra para você, porque essa palavra é uma palavra de fé e de esperança, para você não perder a sua fé, não perder a sua esperança em nenhum momento. Clame, ore, seja fiel ao Senhor, e o Senhor estará contigo nos piores dias. Eu quero deixar essa palavra, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.